Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como já foi apresentado, então, me chamo Padre Mariano, pertenço à Fraternidade Jesus Salvador, moro e trabalho na Diocese de Santo Amaro, na Casa de Formação, no Seminário Nossa Senhora de Pentecostes, onde nós atuamos ali, prestando um serviço na formação dos candidatos à vida consagrada e sacerdotal. Queridos, e dando continuidade àquilo que o Senhor tem nos apresentado durante este congresso, durante este dia, como nós vemos em Efésios, no capítulo 6. E agora, de modo peculiar, nós iremos nos deter aquilo que São Paulo vai dizer: embraçai o escudo da fé e a espada do Espírito. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Eu convido você a recitar, a rezar este versículo bíblico, repetindo comigo: erga sua mão direita, embraçai o escudo da fé. Mas no poder do Espírito Santo, embraçai o escudo da fé e a espada do Espírito. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Amém. Queridos, em Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai nos dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje é o dia de nós enaltecermos Jesus Salvador. É o dia de nós engrandecermos a obra da salvação. O mundo quer degradar. O mundo que se levanta contra Jesus e contra a sua mensagem, contra a missão da igreja, quer degradar, quer rebaixar, quer depreciar a mensagem da salvação, o anúncio da salvação. Nós, movidos por esta graça do poderoso batismo no Espírito Santo, neste congresso, nós queremos reconhecer a obra da salvação. Nós queremos enaltecer, engrandecer e enaltecer a obra da salvação, nada mais do que aceitar e acolher a ação salvífica manifestada na pessoa de Jesus. E é por isso que eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Amém? Portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade,
é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar, nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente, e mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos vós também e congratulai-vos comigo. São Paulo, neste capítulo, no versículo 12 a 13, vai nos dizer: operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. De uma forma muito prática, São Paulo aqui nos apresenta algumas aplicações práticas da vivência da fé, a respeito do nosso seguimento a Jesus Cristo, e como deve ser vivenciada esta fé à luz de nosso Senhor, a exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso seguimento a Jesus Cristo deve ser comparada como os sacrifícios da antiga aliança, como nós vemos aqui nos versículos 17 e 18. Os sacrifícios da aliança que era apresentado a Deus sem defeito. E hoje, olhando à luz da entrega de Cristo, o nosso seguimento a Jesus, a nossa entrega a Ele, a nossa oferta a Deus, deve ser um empenho profundo, um empenho no serviço de forma radical até o sangue. E o que significa isso? Muitas vezes nós confundimos radicalidade com radicalismo. Radicalismo é um trabalho de fora para dentro. E o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor, a palavra de Deus, realiza um trabalho de dentro para fora. Radicalidade é o mesmo que possuir raízes. Radicalidade é o mesmo de que colocar as suas decisões sendo conduzida pela palavra de Deus. O nosso seguimento de Cristo precisa possuir raízes no Senhor, a exemplo dele. E é isso que nós queremos pedir, a radicalidade. É aquele processo de transformação, de metanoia, de conversão, que acontece de dentro para fora. A nossa vida precisa ser direcionada pela luz de Deus, pela sua palavra. E aí nós colocaremos todo o empenho no nosso ministério. Queremos colocar todo o nosso empenho no seguimento a Jesus Cristo, como discípulos, como missionários. Diga comigo agora: Senhor Jesus, realiza a sua obra em mim, de dentro para fora.
Erga seus braços agora. Você até agora só repetiu o que o padre disse. Agora você vai pedir isso ao Senhor em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu vos peço que o teu Espírito me conduza a crescer na santidade, num processo de transformação, de renovação, de dentro para fora. Amém. Vamos aplaudir, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Que a nossa vida esteja enraizada na vontade de Deus, na palavra de Deus, que é vida. Mas, Padre, seguir Jesus de uma forma radical é o mesmo que um empenho. Nós devemos nos empenhar na doação a Deus, nos empenhar no seu serviço. E quando isso acontece? Quando eu acredito naquilo que prego. Quando eu acredito naquilo que eu anuncio. Quando eu acredito naquilo pela qual eu trabalho, querendo contribuir com a graça de Deus, com a obra evangelizadora da igreja. São Paulo aqui diz à comunidade de Filipenses: portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência. A motivação de nos empenharmos para nos abrir a obra da salvação e para anunciar este mistério de amor, este mistério que salva o homem do pecado. A nossa motivação não deve ser outra, a não ser servir a glória de Deus, está a serviço da glória de Deus. E quando nós acreditamos naquilo que pregamos, nós começamos a não simplesmente a sermos pregadores, ministros, agentes de pastorais, mas nós nos tornamos testemunhas de uma obra experimentada. A minha história tomada de dor e sofrimento, a minha história marcada pela escravidão do pecado, que teve a oportunidade, dada pela providência santíssima, de nós nos abrirmos e experimentarmos a eficácia e o poder da obra salvadora manifestada em Cristo Jesus. Nós precisamos crer naquilo que anunciamos, crer naquilo que catequizamos, crer naquilo que ministramos. E é por isso que é necessário o temor e o tremor. São Paulo vai falar disso, não para nos transmitir uma ideia de pânico, não para nos comunicar medo, de uma forma descontrolante, descontrolada, ou paralisante. Mas a ideia aqui é aquilo que está no Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Temor aqui, temor de Deus, não é ter medo de Deus. E é por isso que nós não precisamos ter medo de nos abandonarmos a Ele. Como o Espírito Santo nos movia a rezarmos diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a libertação de tudo aquilo que nos paralisa pelo sentimento do medo, por tudo aquilo que a ansiedade nos impede de progredirmos na vontade de Deus e na espiritualidade.
Esse temor aqui é o medo de ofender a Deus. Que lindo nós nos voltarmos ao coração humanado de Jesus. Este Deus tão poderoso que se fez homem. Ele se encarnou, se revestiu da nossa humanidade. E nós queremos ter medo de ofender este coração que só sabe uma coisa: amar o ser humano. Amar. Fomos tocados pela sua graça. Fomos tocados pelo seu amor. E nós queremos ter medo de ofender a este Deus que é amor. Este Deus que nos ama de uma forma incondicional. Tremor é o mesmo que reverência, humildade. Diante de Deus nós devemos tremer, porque o contrário do tremor é a pessoa que é tomada pelo orgulho, pela presunção, a altivez. Em Tiago 4, versículo 6 vai nos dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. São Paulo ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O tremor aqui é o mesmo que humildade e reverência. Certa vez, isso foi no ano passado, Deus me deu uma graça muito profunda. E foi no período da novena do Sagrado Coração de Jesus. Nós, em nossa casa de formação, tem uma capela maior, a Capela Nossa Senhora de Pentecostes. E no espaço onde habita os postulantes, que são aqueles que estudam filosofia, e eu sou responsável lá por 10 rapazes. Há uma capela. E um dia, fazendo minha Lexio Divina, as minhas orações, eu fui tomado por uma contrição muito profunda. Eu percebi que eu estava me acostumando com as coisas sagradas. Eu percebi que eu estava me acostumando, porque nós padres, consagrados, lidamos todos os dias, abrimos o sacrário, expomos o Santíssimo, mexemos com as âmbulas, os vasos sagrados, temos uma facilidade, pois temos o Santíssimo Sacramento em nossas casas. Então nós lidamos com os sacramentos, ministramos os sacramentos. E naquele dia, por uma graça divina, por uma iluminação, eu fui tomado por uma contrição muito profunda e procurei um sacerdote no dia do Sagrado Coração de Jesus. E foi um choro que veio de dentro para fora, aquele arrependimento, aquela contrição. E eu fui percebendo que aquilo era consequência, estava sinalizando uma soberba, estava sinalizando um orgulho. E o Senhor me encheu de contrição e arrependimento. E eu pedia: Senhor, tende piedade de mim. Quando nós começamos a acostumar com as coisas de Deus, acostumar com a palavra de Deus, acostumar com o grupo de oração, com o ministério, a tal ponto de não consultar mais a Deus, a tal ponto de não discernir realidades, decisões que precisam ser tomadas sob a luz do Espírito Santo. Às vezes nós precisamos consultar pessoas
que já possuem uma certa caminhada, pessoas que possuem uma certa vivência, consultar sacerdotes, mas nós vamos nos acostumando com as coisas de Deus, vamos nos acostumando com a sua palavra, vamos nos acostumando com as realidades espirituais, e isso é um sinal de soberba. E São Paulo vai dizer que nós precisamos temer e tremer, ter a reverência, a humildade, pois nós estamos a serviço daquele que salva, daquele que realiza a sua obra de salvação. Só Ele pode resgatar o homem, só Ele pode tocar no seu coração. Posso ter o conhecimento, e precisamos nos conhecer cada vez mais, pois só amamos aquilo que conhecemos. Mas, se eu colocar o meu ministério somente no conhecimento, desprezando a vida de oração, agindo pela soberba, confiando mais nas suas habilidades, nós entramos num processo que gera morte na comunidade, gera morte no grupo de oração. Tocamos na eficiência, mas não tocamos naquilo que são os frutos do Espírito. Não experimentamos a fertilidade do Espírito. A vida cristã é uma milícia, como nós estamos acompanhando desde a primeira pregação do dia de hoje. A vida cristã é uma milícia com seus inimigos, e nós possuímos armas e aliados. É a batalha espiritual. A imagem é uma batalha, e o inimigo é o diabo, Satanás. E a armadura descrita por São Paulo em Efésios, não se trata de um sucesso de criatividade, mas se trata de uma coerência de vida. Se trata de uma acolhida e a prática da vontade de Deus. Aqui está a armadura do cristão. Diga comigo agora em nome de Jesus: eu quero me revestir dessa armadura, numa coerência de vida, acolhendo e praticando a palavra de Deus. Revista-me, Senhor, dessa armadura para combater os inimigos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O escudo da fé. Nós sabemos que o escudo é essa arma defensiva. A arma defensiva que consiste para se proteger dos golpes dos inimigos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós sabemos que a fé teologal, ela é transmitida e alimentada pelo ensinamento da igreja. A fé carismática nos permite a experimentar a onipotência de Deus, o poder de Deus. Mas aqui eu quero falar sobre a fé confiança. Essa fé confiança que em meio às tempestades, em meio às desilusões, em meio às contrariedades, em meio àquilo que a nossa inteligência é incapaz de compreender, ela nos leva a praticar a palavra de Deus. Ela nos leva a avançar na vida espiritual. Ela nos leva a crescermos no seguimento de Cristo. E este é o escudo
esta arma defensiva para nos proteger dos ataques do inimigo. E o louvor alimenta a nossa fé e confiança. Essa semana mesmo, tem um postulante que está com o pai com câncer, e diante dessas situações, o desejo dele de estar no seminário, de continuar no seminário, mas o pai com câncer, ele precisava voltar, e sem compreender todo esse sofrimento, situações de enfermidade, situações complexas no contexto familiar, eu dizia: meu irmão, agora é a hora de louvar a Deus. E ele se reuniu com a sua mãe e os seus irmãos, e louvaram a Deus. E ele dizia: Padre, neste louvor, o quanto que o Senhor nutriu em mim a fé e confiança. O quanto que este louvor me curou diante daquilo que eu ainda não compreendo. Mas ele estava seguro. É a grande arma, é o grande escudo contra os ataques do inimigo. Na fé, as tentações são estilhaçadas. Na fé, confiança, as tentações, os dardos inflamados do demônio se estilhaçam. A espada do Espírito, uma das armas de combate, é a espada, que é constituída de aço com uma ponta aguda, de 2 gumes, que é o símbolo da bravura, do poderio. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia agora e erga. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito me ajudará a atacar o mal, me ajudará no ataque eficaz contra o mal. Amém. Meus irmãos, a nossa luta não se trata somente de uma defesa acuada, passiva, mas o nosso combate se trata de uma defesa ativa, e até mesmo digo ofensiva, que expulsa o mal, que expulsa as trevas, que expulsa os planos do maligno. A renovação carismática do Paraná tem expulsado os planos do maligno contra este estado? Será que a defesa da renovação carismática desse estado está numa luta de defesa ativa e ofensiva contra o mal? A nossa defesa não pode ser somente no sentido pacífico. E a palavra de Deus é essa espada, esta ferramenta de ataque eficaz contra o mal. Sem a espada do Espírito, o cristão está incompleto. Sem a espada do Espírito, o cristão está incompleto, incapaz de afugentar o mal. O capacete da salvação. Nós sabemos que o capacete é um acessório de segurança, fabricado para favorecer a proteção da parte mais sensível do corpo, que é a cabeça. E sem a cabeça, todo o corpo fica desorientado. Por isso que o capacete da salvação, a segurança da salvação, que protege a mente dos cristãos das dúvidas, dos medos lançados por Satanás,
Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que o medo está aqui, mas na verdade o medo vem daqui, que atinge todo o corpo. A fantasia, uma mente desorientada é fábrica de ilusões. Uma mente desorientada é uma fábrica de fantasias. E quantos cristãos escravos pelo medo produzido por suas fantasias? E isso muitas vezes é a investida do demônio na vida dos cristãos. O capacete da salvação protege a mente dos cristãos das dúvidas, das inseguranças, das incertezas, dos medos lançados por Satanás. Por isso nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nas nossas infidelidades, Deus permanece fiel. A mente é o alvo de Satanás. A mente é o alvo do diabo para desencorajar o ministro do louvor, para desencorajar o pregador, para desencorajar o discípulo, o missionário. Essa é a realidade mais cobiçada pelo demônio, a mente do cristão. Por isso que muitas vezes uma mentalidade contaminada, contrária à palavra de Deus, pode desgovernar não só a si, mas como todo o grupo que Deus confia. E o quanto que nós precisamos de uma mentalidade convertida, transformada. Nós precisamos pensar como Jesus pensa. O capacete da salvação inclina a mente do crente, do discípulo, na certeza de que sua redenção eterna é uma obra de Deus e repousa na fidelidade de suas promessas. Muitas vezes se passa despercebido uma profecia. Às vezes Deus nos dá uma profecia e nós esquecemos. Nós esquecemos das promessas de Deus. Nós esquecemos da sua palavra. Nós esquecemos dos ensinamentos da igreja. Nós esquecemos diante de tudo aquilo que Deus nos fala. E é por isso que, de forma corajosa, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Pegue a sua Bíblia. E eu convido agora aqueles que puderem se ajoelhar. E com a palavra, com a Bíblia em suas mãos, permita que agora o Espírito Santo lhe traga toda a falta de fé, a doença que visitou a sua família, situações dolorosas e constrangedoras, situações onde você perdeu o controle e o domínio. A barca da sua vida se agitou, a barca da sua vida está agitada diante da
tempestade. A soberba, o orgulho, a vaidade lhe roubou desse relacionamento filial com Deus. A nossa fé ficou ressentida, a nossa fé ficou magoada diante da incompreensão do que Deus deseja de você, do que Deus deseja de nós. Mas agora, de joelhos, nós queremos rezar aquilo que o Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme, firme para sempre. E vai orando agora. Ore agora com a sua verdade. Traga as situações. Filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, situações de injustiça, realidades que abalaram a sua fé e a sua confiança em Deus, e o orgulho foi petrificando o seu coração. Fala para o Senhor da sua mágoa, da sua fé abatida e ressentida. Muitos não tinham nem conhecimento, não tinham nem ciência do quanto que a sua fé estava ressentida, magoada. Senhor, cura agora, e humildemente se coloque pequeno diante de Deus. A nossa proteção está nas mãos daquele que criou o céu e a terra, e nós nos abandonamos. Eu me entrego, eu me abandono nas mãos daquele que criou o céu e a terra. Vai orando agora, meu irmão, reze agora. Reze você, meu irmão, diante da dor que dilacera o seu coração, diante da situação que está te afligindo. Ore agora com a sua pequenez, porque nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso. Nós queremos estar sob a proteção do escudo da fé. E ora em línguas agora. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, reinflama em nós o dom da fé e cura o nosso coração das experiências de injustiça. Pessoas que se queixam: onde está Deus? Porque Deus não veio à minha defesa? Nesse momento o Senhor concede a muitos a graça de liberar o perdão. Senhor, reinflama em nós pelo poder do Espírito o dom da fé, que é o escudo contra os ataques de Satanás. E ora em línguas. Nós estamos em ordem de batalha. E sob o escudo da fé, nós tomamos agora a espada do Espírito, porque a nossa batalha, a nossa luta deve ser uma defesa ativa, que expulsa o mal. Por isso, se levanta agora em oração. Não se trata simplesmente de dinamismo, mas nós oramos, e essa obra acontece de dentro para fora. Pegue a Bíblia agora, a sua espada, e ore.
Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nós oramos agora sob o poder da palavra de Deus e banimos o ataque de Satanás em nome de Jesus. Que sejam frustrados todos os ataques do demônio contra esta diocese, todos os ataques do inferno contra a renovação carismática desse estado, contra as famílias, contra os jovens, contra as crianças. E ore no Espírito. Levante a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e ore. Libertações espirituais acontecem no nosso meio. Uma convicção profunda do poder da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de transformar a mentalidade humana. Abra a Sagrada Escritura e ponha sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, o capacete da salvação. Vai dizer no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora em línguas. Senhor, transforma toda a nossa mentalidade. Liberta-nos de toda rebeldia. Liberta-nos de toda desobediência diante da autoridade da Tua palavra, diante da Tua fidelidade, na qual nós somos revestidos agora. Cale a voz da desobediência. Em nome de Jesus, cale a voz agora das rebeldias. Cale a voz de tudo aquilo que se levanta contra a comunhão, contra a ação do Espírito, contra a unidade, contra a castidade, contra a fidelidade, contra o magistério da igreja. Ore, meu irmão. E nós queremos enaltecer o poder de Jesus neste cântico, enaltecer a obra da salvação, enaltecer, porque a fé é o nosso escudo. A palavra de Deus é a nossa espada, e estamos revestidos da fidelidade de Deus, o capacete da salvação. Enalteça o Senhor Jesus, nosso Salvador. Bendito seja, Senhor. Enalteça, engrandeça. Bendito seja Jesus, Senhor dos exércitos. Bendito seja por cada gota do teu sangue. Bendito seja, santo, santo é o teu nome.